Mateus capítulo 5, versículo 7, nos diz assim: Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Amados, nós continuamos refletindo sobre as bem-aventuranças. Nós já há algumas semanas temos aprendido de Deus o segredo da felicidade. Se ser bem-aventurado é ser feliz, e a ideia é essa, qual que é a visão de Jesus de uma vida feliz? A soma das bem-aventuranças, ou a imagem que essas peças, cada bem-aventurança como uma peça, a imagem que essas peças juntas vão montando, na verdade expressam o quê? Expressam qual é a visão de Jesus sobre o que é ter ou ser feliz nessa vida. Ter felicidade nessa vida, ser feliz. O que é isso? Na visão de Jesus, é a somatória dessas bem-aventuranças. E hoje, quando nós vamos avaliar a questão da misericórdia, algo muda. Antes, nas demais bem-aventuranças, nós falávamos sempre do relacionamento da pessoa, do discípulo de Jesus com Deus. Então, quando nós olhamos lá a primeira bem-aventurança, sobre humildes de espírito, ou pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, nós estávamos falando daquela falência, daquele sentimento de falência, aquele sentimento que nós temos de que de fato nós não damos conta da nossa espiritualidade e da nossa relação com Deus, e que Deus derrama graça e nos acolhe. Nós realmente não conseguiríamos, mas Ele nos chama. Então a segunda bem-aventurança, nós choramos os nossos pecados, as nossas falhas, nós choramos também pelo pecado das pessoas e porque elas estão perdidas, nós choramos e recebemos de Deus o consolo, nós procuramos uma vida de mansidão, porque ela reflete a presença do Espírito Santo em nossos corações. Todas essas que nós já vimos, elas refletem a relação do discípulo com Deus. Mas hoje, nós começamos uma dimensão diferente, porque quando nós falamos de exercer misericórdia, nós estamos falando agora da nossa relação com o outro, da nossa relação com alguém, e esse alguém possivelmente se tornou um ofensor da sua vida. É alguém que possivelmente vai precisar receber de você uma ação de misericórdia. Então há uma mudança agora na questão, na linha da bem-aventurança. Lógico que continua sendo um processo com Deus, mas muito mais ainda um processo com pessoas. É como se tivesse uma pequena mudança de foco e que o outro já vem diretamente para ser pensado sobre a quem eu devo exercer misericórdia. Eu quero dizer também que, quando a gente está falando de misericórdia aqui, nós estamos falando de uma consequência na vida. O discípulo exerce misericórdia, o discípulo de Jesus, ele trata outros com misericórdia por um motivo central, por algo maior, que é o quê? Que ele recebeu misericórdia de Deus. É interessante perceber que não há nada na Bíblia que Deus nos mande fazer, que Deus nos oriente a fazer, que que Jesus não tenha feito, ou que Deus não derrame sobre nós. Na verdade, aquilo que devemos fazer é também aquilo que nós recebemos de Deus, e mais uma vez o processo de multiplicação se estabelece. Nós recebemos alguma coisa de Deus, mas para aquilo não ficar guardado somente conosco, somente com a nossa vida ou com as pessoas mais próximas, mas para que ela alcance aquilo que recebemos de Deus, alcance a vida de pessoas. Então, o centro aqui é: Deus nos trata com misericórdia. O ensino, primeiro, os discípulos de Jesus sabem, os discípulos de Jesus reconhecem que só estão na caminhada da fé, que só estão indo adiante porque foram tratados com misericórdia, porque neles não havia mérito algum, porque se Deus não nos tratasse, a nenhum de nós aqui, nenhuma pessoa sequer,
com misericórdia, nenhum de nós poderia seguir o caminho de Deus. Então, o ensino fundamental, o ensino por detrás, a base desse ensino, eu diria, que é o reconhecimento da misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Como consequência, os discípulos de Jesus são chamados a multiplicar misericórdia nos seus relacionamentos. O que é misericórdia? Em primeiro lugar, eu quero dizer que misericórdia é um sentimento de compaixão despertada no nosso coração pela miséria ou pela necessidade do outro. Primeira coisa é essa. O que é misericórdia? Misericórdia é um sentimento que toma o coração da gente, um sentimento que invade o coração da gente, quando a gente vê a situação do outro, a situação difícil, a situação de calamidade, a situação de escassez, quando nós vemos a necessidade do outro tão clara, a miséria do outro tão clara, isso desperta em nós um sentimento. É como se a gente se colocasse no lugar do outro e sentisse a dor que ele está sentindo. Misericórdia sempre trata disso. Misericórdia sempre trata da dor, da miséria, do desespero. Misericórdia é um sentimento de você querer aliviar a dor de alguém. É uma compaixão e um desejo grande de ver aquela dor amenizada, de ver aquilo cessar, de ver aquilo passar, de que haja cura, de que haja ajuda, que haja reintegração, que aquilo que foi rompido seja reconstruído. Misericórdia passa por isso. Você olha o outro e diz: meu, que difícil, que duro. E muitas vezes, se não todas as vezes, mas muitas vezes, resultados de erros que a própria pessoa construiu, de situações que são resultantes de escolhas equivocadas que a pessoa fez, de pecados que ela cometeu, da escolha que ela fez de distanciar-se de Deus. Muitas vezes os sofrimentos são decorrentes disso. E aí, igreja, para ser igreja de verdade, igreja, para ser igreja, para os que não são igreja, é chamado a olhar as pessoas que estão na falência, que estão na miséria, que estão perdidas, com misericórdia, com esse sentimento de compaixão. Porque a gente pode dizer: olha, meu, está colhendo o que plantou. Está mesmo. Digamos que esteja. Ok, está. Olha, está vendo por que ele está aí pedindo no sinal, pedindo no semáforo? Tinha tudo esse cara. Teve família, jogou tudo fora. Sabe por quê? Porque é um bebum. Porque é um bebum. Ele bebeu tudo. Tudo que ele tinha, ele bebeu. Depois que tudo que ele tinha, além de beber, ele cheirou e fumou. Ele bebeu, cheirou e fumou tudo que ele construiu, todas as oportunidades que ele teve, por isso que ele está aí. E talvez seja verdade mesmo. E possivelmente é a história dele mesmo. Mas essa não é a questão. Essa não é a questão que Jesus quer tratar. A questão que Jesus quer tratar é qual que é o sentimento que deve despertar no coração de um discípulo ao se deparar com histórias como essa, de pessoas a quem Deus ama, por quem Jesus morreu, e que estão tão distantes de terem uma vida abençoada, feliz, digna, como o Senhor planejou para elas. Quando a gente fala de misericórdia, nós estamos falando então desse sentimento. E é difícil encontrar mesmo no mundo, porque o mundo trata com pouca misericórdia. As pessoas sem Jesus, a sociedade sem Jesus,
ela se caracteriza por outras coisas. Ela se caracteriza pela crueldade, ela se caracteriza pela violência, ela se caracteriza pela vingança, pela perversidade, pelo egoísmo, pela omissão. Para tratar essas pessoas que estão falidas e marginalizadas desse jeito, não precisa ser discípulo de Jesus. Porque quem não é discípulo de Jesus, naturalmente vai tratá-las assim. O que Jesus está dizendo é que o feliz é aquele que consegue enxergar ainda uma pessoa por detrás de todas essas misérias. Porque detrás da droga, da bebedeira, da homossexualidade, há uma pessoa a quem Deus ama e quer restaurar. Não dá para falar de misericórdia sem perceber que existem pessoas por detrás daquele lixo. Existem pessoas. É interessante que o Senhor Jesus espera que um grupo de pessoas sintam a dor dessas pessoas. E Ele não espera isso de nenhum outro grupo, de nenhum outro segmento, que não seja a igreja dele. Jesus diz para os discípulos dele, para aqueles que receberam dele misericórdia, que eles são capazes de olhar o outro com misericórdia. Eu ouvi um amém tão baixinho, eu acho que veio lá da Elaine, baixinho assim. Irmãos, o Senhor Jesus não espera isso de nenhum outro grupo. Ele espera de mim e de você. Mas além de um sentimento, misericórdia é uma atitude fundamentada nesse sentimento, fundamentada nessa compaixão. Misericórdia não é sentimentalismo. Não pode ser, nunca é. É assim, eu chorei, eu me acabei, eu me rasguei todo e tal, não sei o quê, mas eu fiz o quê? Com tudo aquilo que me tomou, com aquela dor que eu senti, com a lágrima que escorreram dos meus olhos, mas aquilo gerou o quê de concreto? Gerou o quê de atitude? O que eu fiz para ir ao encontro e mudar a situação? O que eu fiz para ir ao encontro e estender a mão? Misericórdia não é apenas um sentimentalismo. Diz, olha, eu me acabei. Fez o quê? Eu não fiz nada, eu fui e chorei tudo de novo. Não é isso, misericórdia. Misericórdia não é uma sucessão de choros apenas. Ainda que o início possa ser com muitas lágrimas. Mas misericórdia é uma atitude fundamentada nesse sentimento. Misericordioso é alguém que pratica atos. É alguém que constrói na direção do outro. Ele não apenas sente. O sentimento é exteriorizado e se revela em ações. Como eu sei que ele sentiu aquilo? Eu posso não ter visto o choro dele. Eu posso não ter visto o lamento, o pranto dele, da dor do outro. Mas eu vejo o que ele faz na direção do outro. Então eu percebo ele ser alguém que é misericordioso. Porque ele tem ações que revelam esse sentimento. E normalmente essas ações são escolhas que as pessoas fazem de renunciar a algum benefício para si ou para alguém que lhe é próximo, para ser dirigido na direção do outro, pelo simples fato de que esse outro tem infinitamente menos que ele. Quando alguém põe a mão no bolso, faz uma doação. Quando alguém compra um alimento e serve. Quando alguém tira uma roupa do seu armário, do seu guarda-roupa e entrega. Ele o faz. Quando alguém dedica tempo para uma visita.
para alguém que está enfermo, para ouvir alguém que está com uma crise emocional grande, para servir alguém. Ela dedicou o tempo, ela ficou uma tarde inteira lá. A casa dela tem milhões de coisas para fazer. Muitas coisas. Mas ele parou tudo. Ela parou tudo. Porque havia uma pessoa que precisava de atenção, que precisava ser ouvida, que precisava de oração, que precisava de um abraço, que precisava de um café com leite, com um bolo. E ela parou tudo. Tudo. Porque havia uma pessoa a quem Deus ama, que estava completamente fragilizado. Como que eu sei então que isso é misericórdia? Porque houve uma ação, houve uma atitude, houve um esforço de minimizar a aflição do outro. Houve uma entrega, houve um socorro. Qual que é o nosso modelo de misericórdia? Jesus. Você fica pensando em Jesus, lá da glória, olhando o diabo fazendo uma arruaça na vida da gente, destruindo tudo, levando tudo, passando o carro em todo mundo, puxando bonde, levando todo mundo de arrastão na praia, destruindo tudo quanto é família, destruindo crianças, adolescentes, jovens e adultos, arrastando pessoas para o inferno, e Jesus chorando, chorando, chorando. Olha só a situação, nós não criamos vocês para isso, olha só o que o diabo está fazendo com vocês. Jesus chorando, 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 de braço cruzado, fez nada. Essa é a história. O que ele fez? Ele renunciou. O primeiro passo de Jesus, o primeiro passo para se tornar salvador dos homens, é que ele renunciou àquela condição de conforto e segurança que ele já tinha estabelecido, para se arriscar, indo na direção de pessoas difíceis, ingratas e duras como nós. Quando o Senhor Jesus nos revela o seu amor, a sua graça, o seu perdão, ele revela com atitudes concretas, palpáveis e de valor eterno. E esse deve ser o modelo para quem é discípulo dele. Não existe evangelho indolor. Pare de procurar isso. Se tem algo nessa vida que não é indolor, é a vivência do evangelho. Não foi para Jesus, não foi para os apóstolos e não será para nenhum discípulo dele. Não é essa a promessa. Não é essa. Gente, a única coisa que ardia e parou de arder é o mertiolate. Só o mertiolate. Ele ardia, você pegava aquela pazinha, você dava umas pasadas no machucado para colocar o mertiolate. Lembra disso? Era uma pazinha dura. Aquilo machucava mais o machucado. Eu acho que a técnica era essa mesmo, né? Aí tirava aquelas areias, aquela sujeira. Você dava umas pasadinhas assim com aquele mertiolate. Aquilo ardia que nem fogo, queimava que nem fogo aquele trem. A única coisa, gente, você pode esperar do mertiolate isso. Tem um mertiolate indolor agora. Tem spray, aí passa. Uma machucadinha desse tamanho, você passa quase na perna toda da criança. É uma benção aquele mertiolate moderno, né? Uma coisa maravilhosa. Eu não sei se funciona, deve funcionar. Mas não arde, não tem que ficar dando aquelas pasadinhas, não tem mais nada, spray, coisa mais linda. E às vezes a gente quer transportar isso para o Evangelho de Jesus. Diz, eu queria um que não ardesse, eu até pago mais caro. Não tem, filho. Até porque não é você que paga, já está tudo pago. Mas essa opção não tem, não. Ninguém vai ser misericordioso. Ninguém vai ser misericordioso se não seguir o modelo de Jesus, de renunciar à sua condição de segurança e conforto para servir concretamente as pessoas que estão ao nosso lado. Tem um modelo de cristianismo hoje, irmãos, que parece um pouco com esporte. O esporte é um cristianismo indoor. Já ouviu falar de cristianismo indoor?
Nunca ouviu falar de cristianismo indoor? Mas tem uns esportes que são indoor. Vocês já ouviram falar, né? É o esporte que é praticado abertamente, no tempo, ou ele é praticado num ginásio fechado. Ali não chove, não tem vento frio, não tem uma série de coisas, é indoor. É um cristianismo indoor. Um cristianismo fechado. A gente pratica algumas coisas que são semelhantes, mas é indoor. E o indoor é porque nós queremos que ele seja indolor também. Ninguém vai viver vida feliz, vida bem-aventurada em cristianismo indoor. Eu falei que misericórdia é um sentimento de compaixão que gera uma atitude concreta na direção do outro, com base em renúncia e em entrega. Agora eu quero dizer um pouquinho como isso se manifesta. Eu prometo ser rápido. Primeira forma como a misericórdia se manifesta: atendendo às necessidades da sua família e das pessoas mais próximas de você. Tem gente que é muito bom para sentir compaixão da pessoa que ele viu na reportagem da televisão. Ele chora na frente da televisão. Mas ele não cuida da mãe. Mas ele não cuida do irmão. Mas ele não liga para o sobrinho. Ele não liga para o primo. Ele não liga para nada. Ele é ótimo. Ele tem uma compaixão das pessoas que estão não sei aonde. Lá bem não sei aonde mesmo. Mas das pessoas que estão bem perto. Ele é indiferente. Aí não faz sentido ter compaixão. Porque ele se apega a rusgas, a rancores, a experiências ruins, a histórias ruins de um passado, que nem é tão passado porque invade o presente dele e determina que ele seja indiferente. Então, o primeiro lugar que a compaixão deve se manifestar é dentro da sua família. Se você puder ser um discípulo de Jesus que age com compaixão com uma única pessoa, se uma única pessoa é o que cabe no seu barquinho, que essa pessoa seja alguém da sua família. Quantos idosos largados, quantas crianças largadas, quantas vezes mulher ou marido que não tem compaixão um do outro. Parece uma loucura isso, mas é absolutamente verdadeiro. Indiferença. Compaixão se manifesta, misericórdia se manifesta, em primeiro lugar, atendendo necessidades da família. Em segundo lugar, atendendo necessidades do seu irmão. A família da fé. O Senhor Jesus não pensou uma igreja para ser apenas um ajuntamento de pessoas sem nenhuma ligação. Não é essa a ideia. A ideia é outra, a ideia é de família. Nós somos chamados para a família dele, para a mesa dele. Nós somos uma família. Se nós vivemos como uma família é outra história, mas nós somos chamados a relacionamentos. Nós somos chamados a participar da vida do outro. Nós somos chamados a ser resposta de Deus, de bênção para a vida do outro. Nada menos que isso. Se tem alguém entre nós sofrendo, se tem alguém... Irmãos, é loucura isso, mas não pode ter, irmãos, não pode ter gente do nosso lado sofrendo, gente do nosso lado com dores, gente do nosso lado com escassez, gente do nosso lado com uma situação tão difícil, e nós passarmos batido por isso, porque isso não é ser família de Jesus, não é ser igreja. Nós seríamos reconhecidos pelo amor, como nos trataríamos. O segundo ambiente que a misericórdia se manifesta é no ambiente da igreja. Terceiro ambiente que a misericórdia deve se manifestar na sociedade. Na sociedade. Quando na nossa agenda, na nossa tira o peso. Não pode ser na nossa. Na nossa parece que não é com a gente. Quando na sua agenda, ou na minha agenda, nós nos preparamos para abençoar alguém que reconhecidamente
reconhecidamente, está numa situação, está precisando da misericórdia alheia. Quantas crianças nessa cidade poderiam ser alvo da nossa atenção, dos nossos olhares, do nosso toque, das nossas orações? Quantos idosos nessa cidade? Você passa por quantos lares de idosos quando você vai para o trabalho ou quando você vai para a faculdade? Quantos? Você passa na frente de quantos hospitais com enfermarias entupidas, lotadas? A igreja é o plano de Jesus para demonstrar misericórdia ao mundo. Eu e você. Quarto ambiente que a misericórdia se manifesta. Eu falei do ambiente familiar, eu falei do ambiente da igreja e da sociedade de um modo geral, os que sofrem. Mas agora eu quero falar de uma atitude reveladora de misericórdia. Sabe quando você exerce misericórdia de um jeito muito parecido com o de Jesus? Quando você perdoa alguém. Não existe a oportunidade melhor de demonstrar misericórdia do que quando você é ofendido, humilhado, ultrajado, quando te tratam com indiferença. Olha que bela oportunidade. Está querendo aprender a ser misericordioso? Peça a Deus, possivelmente Deus vai te colocar numa situação como essa, para que o nome dele seja glorificado, para que você pratique misericórdia. Perdão é um ato de misericórdia. Por que nós sabemos que o Senhor Jesus foi misericordioso conosco? Porque Ele nos perdoou. Ele nos perdoou. Ele é o Deus de misericórdia. Por quê? Porque Ele enviou o Seu Filho para nos perdoar. Amados, quando a pessoa está na miséria, quando a pessoa está doente, quando a pessoa está num leito, quando a pessoa desfez o casamento, quando o filho dela está nas drogas, quando a miséria chega para ela, quando a dor chega, quando as trevas são colocadas sobre a vida dela e ela te ofendeu, ela te humilhou, ela te agrediu, ela foi terrível para a sua vida, mas louve a Deus, porque esse é o tempo de você mostrar misericórdia com atos concretos de bênção na vida dessa pessoa. É agora, é a sua vez, é a sua chance, é a porta que Deus abriu para você. Vai ao encontro, abençoe, doe, entregue, perdoe, ame, sirva. Para usar bem o chavão evangeliquez, misericórdia. Que às vezes a gente olha a pessoa ruim, a pessoa na pior, e a gente quase que gosta daquilo. Teve o que mereceu. Teve o que mereceu. Custou, mas teve o que mereceu. Quase que se eu puder espetar um pouquinho mais. Eu não espeto mais porque eu não estou com o espeto na mão, mas se me der eu ainda espeto um pouquinho mais. Teve o que mereceu. Se o Senhor Jesus nos desse o que nós merecemos. Perdoe. Ame e sirva no momento da crise do teu ofensor. Última consideração sobre como a misericórdia se manifesta. Você sabe qual que é uma maneira fantástica também de demonstrar misericórdia? Quando você evangeliza alguém. Quando você tem compaixão dela. Porque ela está vivendo essa vida achando que está tudo bem, achando que está tudo ótimo, achando que ela vai se dar bem, achando que está tudo certo. Mas você sabe que o final dela é um fim de morte. Evangelizar alguém é um ato de compaixão. Livrar alguém, ser instrumento de Deus para livrar alguém da morte.
para livrar alguém do abismo, para chamar essa pessoa, interceder pela salvação dela, orar por ela, investir na vida dela, evangelizá-la, mostrá-la na palavra, encorajá-la, insistir com ela e dizer: olha, Deus pode mudar a tua história, Deus tem salvação para você, Deus tem vida para você. Você demonstra misericórdia quando você escolhe evangelizar. Interessante que Jesus, em Mateus 9, a partir do 36, diz assim: ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos discípulos, aos mesmos que ele está tratando sobre misericórdia. Ele já tinha tido compaixão. O coração dele já doía por saber que aqueles homens e mulheres estavam perdidos e estariam perdidos eternamente. Aí ele diz aos discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. É preciso trabalhadores e não espectadores. Chega de espectadores. Espectadores tem demais. Gente que apenas olha, mas não faz nada. O que precisa são trabalhadores. Há vagas. Última consideração minha. Você se acha misericordioso? Como que eu sei que eu não sou misericordioso ou que eu sou misericordioso? Eu vou tentar fechar com essa ideia. Lucas 10:30 em diante diz assim: em resposta disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos dos assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado, e assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Em algumas outras versões teve compaixão dele, em algumas outras versões teve misericórdia dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele, quando voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Sabe qual que é a resposta? Aquele que teve misericórdia dele. Respondeu o perito na lei. O que Jesus disse para ele? Vá e faça o mesmo. A gente sabe se o nosso coração é misericordioso ou não, na medida que nós passamos de largo, que nós quase tropeçamos nas misérias das pessoas e nos desviamos para que ela não nos suje, para que ela não nos contamine, para que ela não nos atrapalhe, para que ela não nos tire da nossa zona de conforto. Ou se nós paramos, nos ajoelhamos, tocamos, servimos, pagamos, colocamos dentro do carro, socorremos, dizemos, influenciamos pessoas: olha, cuida dele aqui, continua cuidando dele para mim, eu vou voltar. E se a gente se envolve com gente, porque é impossível exercer misericórdia sem se envolver com gente que está na pior. É fácil se envolver com gente que está na melhor, gente que está com dinheiro, gente que está com saúde, gente que está cheiroso, com roupa nova, perfume importado. É fácil. Isso não é mostrar misericórdia. Mostrar misericórdia é fazer como o samaritano fez. Façamos nós o mesmo. Baixe sua cabeça, feche seus olhos em nome de Jesus. Quem Deus te chama nessa noite para você demonstrar misericórdia?
não é para sentir apenas. Sentir é o começo. Mas quem Deus te chama nessa noite para você demonstrar misericórdia. Talvez você demonstre misericórdia evangelizando. É gente que está perdida. Talvez você demonstre misericórdia perdoando. Libera essa pessoa. Liberta ela. Faz o que Jesus fez com você. Liberta essa pessoa. Perdoa. Perdoa agora. Perdoa agora. Entrega para o Senhor. Depois você vai ao encontro dela e sirva como resultado do teu perdão. Talvez existam pessoas na sua família dignas da tua misericórdia e você tem tratado com indiferença.